assim, numa situação que já era bastante drástica. A gente espera agora um posicionamento também do governo brasileiro nas próximas horas. A gente também vai falar sobre o vício em bets. O governo vai tirar do ar aquelas que estão irregulares e a gente vai falar sobre como esse vício age nas pessoas. E mais. Centenas de empresas de apostas devem perder os registros. A Anatel vai tirar do ar as que estão irregulares. Israel confirma a operação por terra no Líbano e Brasil deve definir posição sobre retirada de cidadãos da área atacada. Escolas municipais do Rio contabilizam resultados com a restrição do uso de celulares. A restrição ao uso de celular melhorou a concentração dos alunos, a participação nas aulas e também o desempenho deles nas disciplinas. Rio, que abastece a usina de Belo Monte, tem baixa acentuada e pode prejudicar a geração de energia. Tentativa de golpes contra aposentados aumentou 60% desde a pandemia. E casos reforçam a necessidade de educação e planejamento financeiro. Procure se informar muito antes de passar qualquer dado seu. Uma campanha em Salvador estimula o hábito da leitura. De uns tempos para cá, eu percebi que vale mais a pena a pessoa investir nos livros do que ficar mais no celular. Pelo menos 600 sites de apostas online, as chamadas bets, podem ser banidos do Brasil nos próximos dias. Isso vale para as empresas que não estão em situação regular. Vamos conversar com a Selma Dias. Selma, muito boa noite para você. Oi, Porta Nova, Yara. Boa noite a vocês, também para quem está conosco. Olha, esses sites de apostas irregulares vão começar a sair do ar em no máximo uma semana, porque não pediram autorização ao governo para funcionar aqui no Brasil. Então, efetivamente, esse bloqueio começa amanhã, mas a Anatel deve levar alguns dias para comunicar isso às operadoras que sustentam esses sites. Também amanhã está prevista a divulgação de uma lista com todas as bets ilegais, então quem tem dinheiro nesses sites precisa pedir imediatamente a restituição para não correr o risco de ficar no prejuízo. Essa foi uma das 4 medidas anunciadas hoje pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, numa entrevista exclusiva que concedeu à Rádio CBN. A intenção do governo é regulamentar esse mercado de jogos online no Brasil e, por tabela, também proteger os apostadores que estão sujeitos aí à dependência e também ao endividamento. Essas medidas, as outras 3 medidas, elas são para as bets que vão continuar funcionando, Entre elas está prevista a revisão das formas de pagamento. Então, cartões de crédito e cartões do Bolsa Família não vão poder ser usados para fazer essas apostas. O governo também já vem publicando algumas portarias no sentido de garantir o monitoramento, o acompanhamento individualizado. Então, a ideia é monitorar CPF por CPF para, por um lado, evitar esse endividamento e, por outro lado, também evitar a lavagem de dinheiro, que é um crime bastante comum no mundo virtual, especialmente ligado a essas bets. Fora isso, o ministro Haddad também prometeu apertar o cerco em cima da publicidade para fazer como é feito hoje, com cigarros e com bebidas alcoólicas. Então, esse é o cenário do que foi apresentado hoje sobre o funcionamento dessas bets no Brasil. Devolvo para vocês. Obrigada, Selma. Ainda hoje a gente conversa com um pesquisador do Hospital das Clínicas de São Paulo a respeito dos casos de vícios em apostas que cresceram depois do ingresso das empresas no mundo dos aplicativos de celular. Desde fevereiro, os estudantes das escolas municipais do Rio de Janeiro estão proibidos de usar celulares dentro das salas e também nos intervalos. A Secretaria Municipal de Educação avalia que a medida já trouxe bons resultados para a aprendizagem. O levantamento da Prefeitura aponta que a restrição ao uso de celular melhorou a concentração dos alunos, a participação nas aulas e também o desempenho deles nas disciplinas. Também foi verificada uma queda nos casos de bullying praticados nos horários de intervalo, usando redes sociais e aplicativos. O estudo utilizou os resultados das avaliações bimestrais dos alunos e também pesquisas feitas com os diretores das escolas. No Rio, a utilização dos celulares e demais aparelhos é permitida somente com autorização do professor e
para finalidades relacionadas ao aprendizado. Durante as aulas, os aparelhos permanecem no modo silencioso e guardados nas bolsas dos alunos. Também não podem ser usados em intervalos e no recreio. O Ministério da Educação também estuda apresentar um projeto para restringir o uso de celular em todas as escolas do país. Uma maratona de desenvolvedores de softwares promovida pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, buscou soluções para o bloqueio de TV boxes irregulares. Os aparelhos permitem acesso a serviços de streaming de forma ilegal. No evento, a agência ofereceu prêmios de até R$7 mil para 3 melhores ideias. Só no ano passado, a Anatel bloqueou quase 4 mil servidores de TV boxes piratas. Em uma das principais ruas de comércio eletrônico de São Paulo, os aparelhos são anunciados sem restrição e os consumidores interessados são guiados para o interior das lojas. Esses equipamentos captam o sinal de TV a cabo ou conteúdo de streaming e transmitem de forma ilegal. A estimativa da Anatel é que estejam em funcionamento cerca de 7 milhões de aparelhos piratas em todo o país. A agência realiza constantemente ações de bloqueio desses equipamentos, mas os sistemas são atualizados e voltam a funcionar. O evento Hackathon TV Box, que aconteceu no fim de semana, teve o objetivo de buscar uma solução tecnológica para bloquear esses aparelhos de TV de forma permanente. Participaram 140 profissionais da área de tecnologia. Retira do potencial econômico do país 12 bilhões de reais que podem ser reinvestidos para novos empregos, novos estúdios, formação de audiovisual profissional, fomentar o jornalismo profissional. Vamos usar o resultado produzido pelas equipes para melhorar nossos processos de certificação, nossos processos de fiscalização e apoiar a economia brasileira, ajudar o brasileiro que está aí, paga seus impostos corretamente, as empresas que estão aqui profissionalmente no Brasil, que geram empregos, geram aí valor para todos. O empresário Fernando Sastre Andrade Filho vai ser levado a júri popular pelo acidente de carro que matou um motorista de aplicativo em 31 de março na capital paulista. Fernando Sastre dirigia o Porsche avaliado em mais de R$1 milhão, que bateu na traseira do Sandero de Ornaldo da Silva Viana, que morreu. O amigo de Fernando ficou gravemente ferido no acidente. Segundo a acusação do Ministério Público, Fernando havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente e o Porsche estava a mais de 100 km por hora, em uma via onde o limite de velocidade era de 50 km por hora. O empresário chegou a ser abordado pela PM, mas foi liberado sem fazer o teste do bafômetro e se apresentou à polícia 2 dias depois. Fernando está preso preventivamente desde o início de maio. Gustavo Lima foi indiciado por organização criminosa e lavagem de dinheiro no caso que investiga jogos ilegais operados por casas de apostas, as chamadas bets. Ele chegou a fazer uma live para tentar explicar o envolvimento com o esquema. E a gente vai agora conversar com a repórter Paula Guiar, que tem informações para a gente. Paula, muito boa noite para você. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Yara. Na live que o cantor Gustavo Lima fez na tarde de hoje via Instagram, ele explicou que o relacionamento dele com os sócios da VaideBet é estritamente profissional e que ele escolhe a forma como vai receber e que prefere ter 25% da marca para valorar do que ter um valor fixo, mas que não é dono, que fez um contrato de publicidade, de uso de imagem, onde numa possível venda ele teria direito a 25% do valor. Segundo o advogado do sertanejo, o Cláudio Bessas, o contrato sobre esses honorários teria sido assinado em julho deste ano. Gustavo ainda reforçou para os fãs e seguidores que é inocente. Ele também deu detalhes da viagem que fez para a Grécia, onde ele teve uma foto com o André Rocha Neto e a Aisla Neto, divulgada, que são donos da VaideBet, né? Ele disse que viajou no dia 1º de setembro e que a Operação Integration só foi deflagrada no dia 4 de setembro e que não deu guarita para foragido, que os donos da VaideBet
Beth foram de lá para outros lugares. Na próxima quarta-feira, o cantor Gustavo Lima teria um show marcado aqui em Pernambuco, na cidade de Petrolândia, no sertão do estado, no valor de R$1.100.000, mas esse show foi cancelado. Só para relembrar o caso, na semana passada, a juíza Andréa Calado da Cruz, da 2ª Vara Criminal aqui do Recife, decretou a prisão preventiva do cantor Gustavo Lima. Já no dia 24 de setembro, essa ordem de prisão preventiva, ela foi cancelada, foi revogada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. E aí foi quando o cantor Gustavo Lima voltou ao Brasil e neste último final de semana ele fez 2 shows. Volto com vocês aí no estúdio, Guilherme, Yara. Obrigada, Paula, pelas informações. Bom, e de acordo com a defesa de Gustavo Lima, o Ministério Público solicitou novas diligências policiais após não encontrar nenhuma ilegalidade relacionada à balada, eventos e ao cantor. Bom, depois de um fim de semana de bombardeios pesados no Líbano, Israel pode lançar nas próximas horas uma incursão terrestre no território do país vizinho. As autoridades libanesas afirmam que 1 milhão de pessoas, cerca de 1/5 da população, precisou sair de casa por causa dos ataques israelenses. Os mortos nas últimas 2 semanas já passam de 1.000. Tanques israelenses se concentram no norte de Israel, na fronteira com o Líbano, e soldados continuam a ser enviados para a região. Em Washington, um porta-voz da diplomacia americana, Matthew Miller, disse que Israel havia informado sobre operações terrestres limitadas, focadas na infraestrutura do Hezbollah perto da fronteira. Mais cedo, em visita ao norte do país, o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, afirmou que a próxima fase da guerra iria começar em breve. Os sistemas de defesa israelenses continuam a interceptar projéteis lançados pelo Hezbollah. Ao mesmo tempo, pesados bombardeios sacodem principalmente o sul do Líbano, reduto do grupo xiita. Em um dos bombardeios de domingo, que deixaram ao menos 100 mortos, Israel afirmou ter matado uma outra liderança do Hezbollah, Nabil Kaouki. Nesta segunda-feira, pela primeira vez, foi bombardeada a região central de Beirute. O ataque a um prédio residencial matou 3 líderes da Frente Popular para a Libertação da Palestina, um dos grupos que luta contra Israel. Uma multidão acompanhou o funeral dos militantes na cidade de Trípoli. Também hoje, o Hamas confirmou que um ataque de Israel na cidade de Tiro matou o líder do grupo no Líbano, Faet Sherif Abu el-Amin, junto com a esposa e 2 filhos. O domingo teve ataques israelenses também no Iêmen, em resposta aos mísseis lançados pelos Houthis nos últimos dias. Hoje, o porta-voz militar do grupo afirmou que 5 pessoas morreram e 57 ficaram feridas, e que as operações militares contra Israel serão intensificadas. O vice-secretário-geral do Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, afirmou que um novo líder será nomeado na primeira oportunidade e que as forças de resistência estão prontas para o confronto terrestre com as tropas israelenses. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dessa vez se dirigindo à população iraniana, disse que o inimigo era o regime dos ayatolás e repetiu que não há lugar no Oriente Médio fora do alcance de Israel. Já o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Nasser Kanani, disse que o país não tem medo de uma guerra, que busca desescalar a situação, mas que Israel não ficaria impune pelas mortes de lideranças apoiadas por Teherã. Enquanto isso, a população libanesa continua a sofrer. A Agência de Refugiados das Nações Unidas informou que 100.000 pessoas fugiram para a Síria e que ao todo o Líbano já conta com 1 milhão de deslocados, 1/5 da população. A escalada dos conflitos no Líbano preocupa o governo brasileiro. Até o momento, mais de 1.000 pessoas já morreram, sendo ao menos 2 brasileiros. Essa semana, o presidente Lula deve anunciar um plano para resgatar brasileiros que vivem na região do conflito. A estimativa é que cerca de 3.000 pessoas sejam repatriadas em 20 voos da Força Aérea Brasileira. Atualmente, a maior comunidade de brasileiros vivendo no Oriente Médio está no Líbano. Ao todo, 21.000 brasileiros vivem no país. A imigração libanesa no Brasil também é forte e conta com mais de 3 milhões de libaneses ou descendentes vivendo no Brasil.
Pois é, e como seguem os ataques lá no Líbano e mesmo com a morte de lideranças do Hezbollah, não há sinal de arrefecimento do conflito. Pelo contrário, já há quem aposte, dê como provável, uma ampliação dessa guerra. O Repórter Brasil conversou mais cedo com o historiador João Miragaia, que decidiu sair da cidade onde morava depois de ataques do Hezbollah em resposta contra Israel. A entrevista você confere agora. Eu moro a 30 quilômetros da fronteira com o Líbano, numa pequena comunidade. Já moro lá tem mais de 2 anos e quando as tensões aumentaram, especificamente por conta da resposta do Hezbollah ao caso dos pagers, né, a operação dos pagers, na madrugada de sábado para domingo, os ataques foram muito intensos, muitas explosões. A sirene não soou especificamente na comunidade onde eu moro, mas a gente escutava até as sirenes das comunidades mais próximas. E a gente tomou uma decisão na segunda-feira, quando entendeu que a escalada era iminente, de dar um tempo e sair um pouco de casa até a situação melhorar, enfim. E não retornamos até agora. O senhor está em que cidade agora? Onde é que ficou seguro para permanecer? Eu estou agora na casa dos meus sogros, na cidade de Haris, que fica a 80 quilômetros da fronteira, né? Um pouco mais ao sul. Certo. Professor, olhando, a gente sabe que o histórico de conflitos não é recente, né? Nós temos aí uma situação que parece tensiona, depois distensiona um pouco, depois volta a tensionar. O que a gente tem de perspectiva, na sua visão, em relação ao que vem por aí, já que muitos falam numa possível escalada desse conflito, por exemplo, para o Irã? Bom, eu não acredito que o Irã vá se envolver diretamente no conflito. Não é proveitoso para o Irã esse envolvimento direto, porque eles se tornam vulneráveis, seu próprio território soberano fica vulnerável a ataques israelenses, ou talvez até americanos, caso esse conflito escale a ponto de uma guerra regional sem precedentes. Então, eu não acredito muito na participação direta do Irã. No entanto, a gente pode esperar, já a partir de amanhã, talvez até dessa noite, uma operação terrestre, o início de uma operação terrestre do exército israelense na região sul do Líbano, porque o próprio exército israelense e o governo israelense já, inclusive, informaram o governo norte-americano sobre uma pequena incursão pontual nos territórios próximos à fronteira para retirar dali, para expulsar os membros, os terroristas, os militantes do Hezbollah que estão presentes nessa região. Como é que está essa pressão interna, principalmente no seu caso, está vendo isso, está vivendo isso todos os dias? Olha, em relação a Gaza, realmente a maior parte da população israelense, no dia de hoje, apoia um cessar-fogo e o retorno dos reféns, um cessar-fogo que possa proporcionar o retorno dos 101 reféns que ainda estão sob controle do Hamas na faixa de Gaza, e um cessar-fogo, inclusive, que termine de vez com um confronto, obviamente que é um cessar-fogo a longo prazo, não um tratado de paz, mas que dê fim ao confronto que está acontecendo desde o dia 7 de outubro. Em relação à escalada no Líbano, a situação é um pouco diferente. O governo conta com o respaldo da maioria da população e de todos os líderes dos partidos da oposição, pelo menos os partidos não árabes que compõem hoje a oposição. Embora de forma crítica ao governo, embora discordando em determinados aspectos, há praticamente um consenso entre os partidos judaicos da oposição de apoio à escalada, entendendo que essa é uma oportunidade única de dar um golpe forte no Hezbollah e pacificar o norte de Israel por muitos anos. Bom, mas diante disso, de um movimento, até agora por tropas por terra, que não se sabe até quando vai, essa opinião o senhor acha que tende a ficar como está ou conforme essa crise vai se estendendo pode piorar para o lado do governo, vamos dizer assim? Certamente pode piorar. Tudo depende da sequência de acontecimentos que essa incursão terrestre provocaria e, obviamente, nas reações internacionais, especialmente das milícias proxies do Irã, né, como, por exemplo, os Houthis no Iêmen, ou as milícias do Iraque na Síria, ou uma própria ação do Irã contra, inclusive, alvos israelenses no exterior, que é algo que está sendo cogitado, pelo menos pela inteligência israelense, mas também pela intervenção do Conselho de Segurança da ONU, de forma mais incisiva do que tem feito até agora. Algo que eu não acredito muito que vai acontecer, não antes das eleições nos Estados Unidos. Mas isso claramente pode mudar.
se a situação se complicar, como mudou, por exemplo, em relação a Gaza, né? A maioria da população era favorável ao confronto com o Hamas e depois de determinado momento entendeu-se que já não há mais razão para isso e já tem que ser finalizado. No caso do Líbano, a população ainda não chegou nessa conclusão. Eu tendo a acreditar que ela vai chegar nessa conclusão mais rápido do que em Gaza. Nos Estados Unidos, já passam de 110 as vítimas do furacão Helene. E no Nepal, fortes chuvas e deslizamentos de terra causaram a morte de quase 200 pessoas. Veja no nosso Giro Internacional. No Nepal, moradores começaram a fazer a limpeza das áreas atingidas, enquanto ainda buscam por sobreviventes. As fortes chuvas dos últimos dias, seguidas de deslizamentos de terra, causaram a morte de 192 pessoas. Outras 32 estão desaparecidas. As enchentes também deixaram milhares desabrigados. Tech Bahadur costumava vender verduras na feira, mas disse que perdeu tudo e não sabe como fará para recomeçar. No estado indiano de Bihar, que faz fronteira com o sul do Nepal, uma estação de energia ficou debaixo d'água, deixando 43 mil pessoas sem eletricidade. Nos Estados Unidos, a passagem do furacão Helene já deixou ao menos 115 mortos em 6 estados da costa leste do país. Autoridades disseram, porém, que o número de vítimas deve aumentar, já que há dezenas de desaparecidos. Estradas tiveram que ser bloqueadas e sistemas de água e comunicação foram danificados. Mais de 2 milhões de moradores estão sem energia elétrica. O presidente do país, Joe Biden, afirmou que vai visitar as regiões atingidas no fim da semana, para que a visita dele não atrapalhe as operações de resgate. E prometeu ajudar os sobreviventes pelo tempo que for necessário para que eles se recuperem. Estimativas feitas pelo governo falam em prejuízos que podem chegar a 100 bilhões de dólares, mais de 500 bilhões de reais. Brasil e México pretendem aumentar a relação comercial entre os dois países, que representam as duas maiores economias da América Latina. O presidente Lula está no México para a posse de Claudia Sheinbaum, primeira mulher eleita para a presidência mexicana. Ele aproveitou a oportunidade para participar de um evento que reuniu mais de 400 empresários. Num cenário que já é de crescimento desde 2020, Brasil e México buscam atrair investimentos mútuos. Nesta segunda-feira, mais de 400 empresários dos dois países se reuniram na Cidade do México para aprimorar as relações. Tem muitas possibilidades num país chamado Brasil, com 200 milhões de habitantes e com PIB razoavelmente grande e com a participação na economia razoável. Eu penso que, inclusive, os nossos acordos comerciais precisam ser revistos e refeitos o mais rápido possível para melhorar a vida do México e a vida do Brasil. Em 2023, o comércio bilateral Brasil-México passou dos 14 bilhões de dólares, valor 14% maior do que o observado em 2022. No último ano, de acordo com dados da Apex Brasil, o México tem sido um destino atrativo para multinacionais por causa da integração comercial com os Estados Unidos. O Brasil enxerga aí oportunidades de aumento da demanda por insumos, especialmente nos setores automotivo e eletrônico. O fluxo de comércio Brasil e México é muito bom, porque trabalha na área automotiva. O México vende carros para o Brasil vende carros para o México. O México vende autopeças para o Brasil e o Brasil vende autopeças para o México. Na parte da indústria, de modo geral, também os dois lados trabalham bem. Agora, os acordos, presidente, que nós temos com o México são da época que o senhor governou pela primeira vez. Estão completando 20 anos. E o mundo é outro. O México é outro, o Brasil é outro. E certamente nós temos que, ousadamente, com o novo governo, discutir como podemos fazer. Hora do futebol, daqui a pouco às 9h10 da noite tem futebol aqui na TV Brasil. O Guarani vai enfrentar o Avaí em Campinas pela Série B do Brasileirão.
O Guarani é o lanterna do campeonato, já o Avaí, 9º colocado, sonha aí com uma possibilidade de acesso à Série A para voltar para a Série A. E a gente vai para o estádio Brinco de Ouro da Princesa, antigo Brinco de Ouro da Princesa. Nem sei se já não mudou para a Arena de alguma coisa, mas para mim continua sendo o Brinco de Ouro. Juliano Justo, muito boa noite para você. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Yara. Muito boa noite a todos que estão com a gente aqui no Repórter Brasil. Continua sendo o Brinco de Ouro, né? O estádio aqui do Guarani, em Campinas. E é daqui que a gente está falando. A partir de 9h30, a bola rola para essa partida que vai fechar a 29ª rodada da Série B. Cada time disputando os seus objetivos, né? Que nem vocês falaram, o Avaí ainda sonha com uma possibilidade de acesso, né? Chegou a flertar até com a liderança do campeonato nos primeiros jogos. Depois caiu de produção e hoje está ali no meio da tabela com 40 pontos, a 7 do G4, e precisa vencer hoje para tentar encurtar essa distância. Só que é um time que venceu apenas um dos últimos 5 jogos, né? Então aí está o desafio do Anderson Moreira e do time lá de Florianópolis voltar a vencer, e principalmente fora de casa, para tentar respirar na tabela e continuar sonhando com acesso. Enquanto isso, o Guarani conta com o fator local aqui, que tem 4 vitórias nos últimos 5 jogos como mandante, para vencer, mesmo não sair da zona da lanterna do campeonato, mas para continuar respirando, para tentar se livrar aí nesses últimos jogos deste descenso da zona de rebaixamento para a Série C. Você vai acompanhar tudo a partir das 9h30, bola rolando, 9h10 começa a transmissão. E a área, Guilherme, boa noite. Valeu, bom jogo aí, boa noite. Hora do intervalo, e no próximo bloco a gente vai falar de eleições municipais que já são no próximo domingo, né? Exatamente, movimentos finais aí antes das eleições, a gente traz todas as informações em 2 minutos. Nos Jogos Paralímpicos de Paris, o Brasil acumulou recordes e medalhas. O 5º lugar geral, com 89 pódios, fica para a história. Para as loterias Caixa, fica a certeza de que apoiar o esporte paralímpico da base ao topo é uma aposta certa. Ao Comitê Paralímpico Brasileiro, obrigado pela parceria de 21 anos. Aos nossos atletas, parabéns! Vocês viraram o jogo e, com o nosso apoio, vão continuar virando. Loterias Caixa, União e Reconstrução, Governo Federal. Amanhã, no Brasil visto de cima. Serra da Canastra, Minas Gerais. Aqui está a maior concentração de cachoeiras do país. 6 da tarde na TV Brasil. A tela que todos podem assistir juntos. A qualquer hora. Em qualquer lugar. Uma tela com a nossa cultura. O nosso povo. A nossa cara. As nossas paisagens. TV Brasil. A tela da gente. Mas eu sei o quanto eu mereci essa medalha. Jogos Paralímpicos. O Brasil faz a melhor campanha da história. Participar de uma Paralimpíada já é um marco muito grande. Você ganhar a medalha nela é uma realização. Antes do movimento paralímpico eu era uma pessoa incompleta, eu não tinha achado meu lugar. E hoje eu tenho meu lugar, hoje eu sou uma pessoa melhor por causa do movimento paralímpico, né? Brasil Paralímpico, potência em movimento. No Caminhos da Reportagem. Hoje, 11h30 da noite. Bom, e a gente volta para falar de eleições. A menos de uma semana dos pleitos municipais, a Justiça Eleitoral adianta os preparativos e reforça os meios de comunicação com o eleitorado. Uma das maiores preocupações continua sendo a distribuição de notícias falsas. Sobre esse assunto, a gente vai acionar a repórter Vanessa Casalino, que fala ao vivo de São Paulo. Vanessa, boa noite. Yara, boa noite a você, ao Porta Nova, a todo mundo que está com a gente. Uma dessas notícias falsas que está circulando é de que o comprovante do voto vale como comprovante de vida no INSS para evitar a suspensão de benefícios. Essa notícia é falsa e a Previdência esclarece ainda que essa prova de vida está suspensa este ano, não está sendo exigida até o dia 31 de dezembro. Isso está acontecendo desde março, então ninguém corre o risco de perder ou ter
ter benefício previdenciário suspenso este ano. Outra notícia falsa chega por e-mail. Convoca o mesário para as eleições deste ano e pede aos mesários que atualizem dados. A Justiça Eleitoral informa que nunca pede para um mesário atualizar dados pela internet, porque a própria Justiça já tem esses dados. Já a convocação, sim, pode ser feita por e-mail, WhatsApp e até por carta. O Tribunal Superior Eleitoral este ano endureceu as regras para combater as fake news. Então, por exemplo, candidatos que compartilharem podem ter a candidatura cassada. Os eleitores que compartilharem notícias falsas podem ser responsabilizados e multados. E as plataformas que não tirarem esse conteúdo do ar também podem ser punidas. O uso de inteligência artificial para simular um candidato em um vídeo, por exemplo, ou a voz dele em um áudio, está totalmente proibido este ano. Uma pesquisa do Senado Federal mostra que 67% dos brasileiros acima de 16 anos já se depararam com notícias falsas nos últimos meses. E para 81%, essas notícias influenciam de forma importante o resultado das eleições. Para evitar tudo isso, você pode checar na internet uma página do TSE em que você pode saber se a notícia é falsa ou não. Nesse site, basta colocar no seu buscador de preferência fato ou boato. Veja os detalhes. Com a maior utilização das redes sociais, da internet, há muita desinformação sobre vários assuntos. E com a proximidade das eleições, há muita desinformação agora, fake news, sobre o processo eleitoral, sobre a urna eletrônica. Então é muito importante que antes de repassar uma informação, que as pessoas verifiquem se realmente ela é verdadeira. Isso pode ser feito por meio das agências de checagem, do noticiário profissional, sério, e também da página Fato Boato do TSE. É muito importante que antes de repassar tudo isso, as pessoas realmente contribuam para que não haja desinformação. E essa checagem vai contribuir nesse sentido. Ainda sobre as eleições, a gente vai ao Rio de Janeiro falar sobre transporte público no próximo domingo. E quem vai trazer informações para a gente ao vivo é a Bárbara Pereira. Bárbara, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Yara, e a todos que nos acompanham. O transporte público será gratuito em todo o estado do Rio de Janeiro no dia das eleições. A medida é uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Quem tem os detalhes de como vai funcionar esse transporte é o Vladimir Platonov, que fala com a gente agora. Olá, Vladimir, boa noite. Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos e a todas. É isso mesmo, para muitas famílias o preço do transporte pesa muito no orçamento e a gratuidade é uma forma de garantir que todos tenham acesso às urnas neste próximo domingo. A medida também é uma forma de evitar que aqueles candidatos acabem oferecendo carona para os eleitores, o que nós sabemos que é crime eleitoral e que é ilegal. Segundo o TRE aqui do Rio de Janeiro, apenas 6 municípios ainda não informaram como farão para operar a gratuidade. Aqui na capital, que tem 5 milhões de eleitores, os principais modais estarão oferecendo transporte gratuito, incluindo ônibus, trem e VLT. Além disso, a prefeitura determinou que vans e também aqueles veículos conhecidos como cabritinhos que sobem e descem os morros também ofereçam transporte gratuito. A gratuidade estará disponível de 6 da manhã até às 8 da noite deste próximo domingo. E a regra também vale para se houver segundo turno, aqui no Rio de Janeiro e também em outros municípios do país, já que a regra é do TSE. Bárbara, eu volto com você. Obrigada, Vladimir. E hoje, em mais uma reportagem da série Eleições, vamos entender os desafios dos mais de 5.500 municípios brasileiros na oferta de educação de qualidade para crianças e jovens, da educação infantil até os anos finais do ensino fundamental. A educação infantil estimula o desenvolvimento cognitivo, como raciocínio, linguagem e memória.
Já no ensino fundamental, que vai do 1º ao 9º ano, os alunos têm o pensamento crítico estimulado e são preparados para os desafios futuros. A Constituição Federal garante a educação como um direito de todos os brasileiros. E é dever das prefeituras oferecer vagas gratuitas na educação de base, ou seja, em creches para crianças de até 3 anos, pré-escolas para crianças de 4 e 5 anos e também no ensino fundamental. Apesar do avanço da universalização do acesso à educação, a qualidade desse ensino é criticada por especialistas. Os índices do Brasil, quando comparados a outros países do mundo, são índices muito baixos. Os nossos jovens estão saindo digamos assim, do período escolar sem uma capacidade de interpretação de texto, de análises, de escrita, de matemática básica, e isso compromete o futuro dessa juventude. No Brasil, o IDEB é o principal indicador de qualidade da educação básica. O índice, calculado a cada 2 anos, é feito com base no aprendizado em português e matemática, além da taxa de aprovação escolar. Os números mais recentes, divulgados em agosto, referem-se ao ano de 2023. Segundo o documento, o desempenho dos anos iniciais do ensino fundamental teve nota 6, dentro da meta nacional. Já os anos finais tiveram nota 5, abaixo do ideal estabelecido para essa etapa. Para este sociólogo, o desempenho abaixo da meta nos anos finais do ensino fundamental aconteceu por fatores como a pandemia e a infraestrutura precária das escolas. Você tem escolas que não têm água potável, você tem escolas que não têm espaço adequado para alimentação de estudantes, você tem escolas que não têm janela na sala de aula. Então, se você tem escolas que não têm climatização, que não têm laboratórios, que não têm rede de informática, onde a luz, a energia é intermitente, então tudo isso acaba impactando negativamente na aprendizagem desses estudantes, né? Tem escolas que não conseguem abrir porque tem conflagração, né? Tem ali tiroteio, problemas com tráfico de drogas e que impedem essas escolas de funcionar. Um outro problema apontado por professores que trabalham na rede municipal de ensino são os salários defasados, muitas vezes abaixo do piso nacional para os profissionais públicos da educação básica. O valor atual, 2024, do piso nacional da educação, R$ 4.580,57. Para uma jornada de 40 horas, né? No Brasil, muitos municípios e muitos governos estaduais não cumprem esse piso, ou seja, para uma jornada de 40 horas, o salário é inferior a isso. Ou, no caso, quando a jornada não é de 40 horas, fazendo cálculo proporcional, também não chega esse valor. Obviamente isso vai impactar na qualidade da aula desse professor e dessa professora, né? Por quê? Porque ele não vai ter tempo para preparar a aula, ele não vai ter tempo para poder se atualizar, ele não vai ter tempo para poder fazer cursos, ele não vai ter tempo para desenvolver bons processos avaliativos, então isso também vai ter um grande impacto. Com as eleições a caminho, os novos prefeitos têm o desafio de melhorar esse cenário. Esse processo todo de valorização dos professores, de equipamentos, para que efetivamente os nossos jovens possam estar, de alguma forma, ampliando seus horizontes, é algo fundamental. Guilherme e Yara, eu volto com vocês aí em Brasília. Obrigada, Bárbara. Valeu, Bárbara. Muito obrigado. E a gente vai para o intervalo e na volta a gente fala das bets, que a gente já começou o programa falando. A gente vai voltar a falar no assunto do ponto de vista da saúde pública. Também a gente vai falar sobre a seca no Rio Xingu, né? Que está agravando muito a situação por lá de navegação. 2 minutinhos.
Se apronte para votar. Celular é sempre útil, mas não tem adequação para quem entra no chuveiro e na cabine de votação. Para garantir o sigilo do voto, a lei proíbe o uso do celular na cabine eleitoral. Se estiver com o aparelho, deposite-o no local indicado pelos mesários. Depois de votar, você pega de volta e não adianta insistir. Esse momento é só entre você e a urna. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Na TV Brasil, o Brasileirão Série B ao vivo. Hoje tem Guarani e Avaí. Fique de olho em cada lance, aqui na tela do nosso futebol. Médicos, farmacêuticos, dentistas, médicos veterinários. O Serviço Militar tem uma nova missão para vocês. Apresente-se no quartel mais próximo de agosto a novembro e seja um oficial de saúde das Forças Armadas. Prepare-se para expandir seus horizontes e adquirir novos conhecimentos. Cumpra sua nova missão. Apresente-se. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Porque a Olimpíada ela é diferente de tudo. Parte da mídia, as pessoas estão mais empolgadas, tem mais fãs ali, tem mais gente acreditando em você, então tem mais mensagem, tem mais expectativa. Dos treinos nas ruas de Sobradinho, no Distrito Federal, ao pódio olímpico em Paris, tendo a própria mãe e o pai como treinadores e tutores, o medalhista Caio Bonfim. A marcha atlética precisa de visibilidade, eu sei que a medalha traz isso, mas vocês me trazendo aqui, poder falar dela, traz essa visibilidade. Dando a Real com Leandro Demore, terça, 11h30 da noite. O vício em apostas já é tratado como um problema de saúde pública e com os aplicativos de jogos de azar no celular, a situação fica ainda mais dramática. Pois é, o Hospital das Clínicas de São Paulo tem tratado dos dependentes desse problema, do vício. E o Repórter Brasil conversa agora com o pesquisador Edilson Braga, que está ao vivo com a gente. Professor, muito obrigado pela sua atenção com a gente. Numa das entrevistas que eu li do senhor, o senhor falava que nós estamos com uma bomba relógio. Por que uma bomba relógio? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no seu programa. Nós estamos sentados numa bomba relógio, eu me referi a esse termo, porque nós já vivemos uma epidemia do jogo no Brasil, Isso já está muito claro por todos os indicadores, seja do Ministério da Fazenda, do Banco Central, de estudos de bancos privados, enfim. E isso está se refletindo não só na economia, mas, claro, na saúde pública. Por exemplo, no nosso ambulatório, nós já estamos com uma fila de espera enorme e a gente sabe-se Deus como a gente vai conseguir dar conta de atender toda essa demanda. Professor, existe um perfil desses jogadores ou ele está aí espalhado por toda a sociedade, classe social, mulher, homem, idade? E esse perfil, ele tem mudado nos últimos anos? Tem sim, tem mudado. Atualmente, o perfil... Agora, e infelizmente, são dos mais jovens, de 18, 20 anos até os seus 28, 30 anos. Então, dos 20 aos 30 é a maioria, mas principalmente 20, 25, essa é a moçada que está tendo triplicou ou praticamente quadruplicou o número de pessoas com essa idade. E por que eu falo que isso é muito ruim, muito prejudicial? Porque o cérebro, de quanto mais jovem, ainda ele não está totalmente amadurecido, está em processo de maturação. E nós temos também, estou falando de 20, tal, mas tem muitos adolescentes de 15, 16, 17 anos jogando, e jogando bravo. Nós temos, sim, afeta todas as classes sociais, principalmente a classe média, a classe C
Enfim, então, mas também todos os gêneros, e principalmente agora está um pouco mais, sempre foi um pouco mais homens, né? E agora um pouco mais também, aumentou um pouco mais essa diferença, mas acometem toda a classe social, todos os perfis, só que agora com os mais jovens. Bom, quando a gente pensa em alguém que procura ajuda médica, né, que está numa situação de que precisa desse tipo de ajuda, é porque passou de um ponto e a pessoa já reconhece que está meio perdida. Qual é a queixa? Que quadro que o hospital acaba recebendo? Tá. Geralmente chega para nós porque a família trouxe. É difícil, claro que tem pessoas que se dão conta, que admitem o problema, mas não é fácil não. Geralmente chega pressionado pela família, né? Por um padrinho, um amigo, alguma coisa assim, mas principalmente, claro, como eu disse, a família. Esse jogador, quando ele chega para a gente, ele já chega num quadro clínico muito avançado, né? Já, na maioria das vezes, se não tentou suicídio, ele chega com ideação suicida, né? Ele chega com essa vontade, o desejo de se matar, porque ele já se endividou tudo. O que ele tinha para perder até aquele presente momento, muito provavelmente ele perdeu. Seja fazendo dívidas, cheque especial, empréstimo, vendeu carro, desviou dinheiro. Nós temos, assim, de tudo um pouco. A pessoa ela já perdeu o controle faz bastante tempo, e está com uma saúde muito debilitada. Até porque o transtorno do jogo, ele não vem sozinho. Ele vem lá de mão dada com a ansiedade, com o transtorno da depressão, né? Se a pessoa faz uso da nicotina, ela dobrou também esse uso. Se ela faz uso do álcool, ela também dobrou esse uso. Enfim, são várias comorbidades, várias doenças que vêm junto com o transtorno do jogo. Professor, o vício em jogo, quando a gente fala, por exemplo, de uma coisa química no cérebro, ele é parecido, ele é igual a um vício em cocaína, por exemplo, ou ao álcool, ou ao cigarro? É o mesmo vício? Sim, o mecanismo de dependência, né, é o mesmo. Né? O álcool, qualquer droga psicoativa, né? Você citou a cocaína? Sim. Inclusive o craving, né, a fissura, é a mesma da cocaína. A pessoa que está lá já dependente, né, dessa substância, né, ela fica tão desesperada, tão com vontade, né, e essa mesma fissura é igual ao do jogo. Não tem o que muda. Até porque o transtorno do jogo, já em 2013, com a mudança para o DSM-5, né, antes ela estava iniciou no DSM-3 como transtorno do impulso, tem essa característica também, mas agora ela foi realocada para as dependências. Porque é o mesmo mecanismo no cérebro que causa dependência química, né? É o mesmo que vai fazer a pessoa ter a dependência no jogo. Apesar de ser comportamental, mas é o mesmo sistema dopaminérgico no cérebro, né? Essa recompensa, essa gratificação, esse neurotransmissor, né, da dopamina, que vai causar a dependência. Então, é o mesmo mecanismo. Certo, professor. Eu quero agradecer a sua presença aqui, sua atenção com a gente no Repórter Brasil, falando desse tema tão importante. E a gente vai voltar a conversar com o senhor justamente para saber de mais desdobramentos dessas pesquisas que estão sendo realizadas. Agradeço aí a participação e realmente é uma temática que a sociedade como um todo deve ficar muito de olho, porque vem acometendo cada vez mais as pessoas e estamos sim sentados numa bomba relógio. Tá certo. Muito obrigado, viu? Boa noite para o senhor. Até a próxima. Obrigada, professor. Uma boa noite. Pois é. Caso gravíssimo, a gente vai continuar acompanhando, como a gente tem feito todos os dias aí aqui no Repórter Brasil. Lara, vamos com a previsão do tempo. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Vamos falar de previsão do tempo agora e hoje a gente começa com uma notícia que vai parecer até repetida. Vamos lá. Mas não é novidade. Olha, semana começa com mais uma onda de calor. Tá, mas essa aí a gente já falou. Na semana passada, na retrasada, né? Na outra também. Essa é só... A gente acabou de começar a primavera, né? Essa já é a segunda da estação, Nossa. A 8ª do ano. Mais uma vez a gente mostra, então, o nosso mapa de alerta para onda de calor, principalmente na região central do Brasil, aqui, centro-oeste e também grande parte do sudeste, já até um pouquinho ali do Paraná, no norte do estado. Só que aí, se a gente tem onda de calor, a gente tem bloqueio aqui ou não? A gente segue com aquele bloqueio e aí também vai vir frente fria, vai ser uma situação parecida com a da semana passada. Realmente, repetida a notícia, até parece que é, né? Sim. Termômetros que devem ficar até 5 graus acima da média, então, nessa região.
Goiás e Brasília teve até um alívio aí no fim de semana. A gente teve um chuvisco aqui, não dá nem para dizer que foi uma chuva, né? Dizem que choveu. Tem gente que diz que não viu, eu exatamente. vi, hein? Pois é. Deu um chuvisquinho, deu aquela amenizadinha, mas olha só como é que tá agora a previsão para essa semana. Vamos para a próxima tela, porque volta então para a área de ar muito seco. Goiânia e Brasília, que registraram algum chuvisco, volta a não ter chance de chuva essa semana. Umidade mínima do ar em 20% apenas. Hoje, Brasília chegou a 12%. Depois do chuvisco, já foi para 12% de ar seco, extremamente seco. E aí toda a região central do país e também o interior do Nordeste segue, então, em alerta de ar seco. E onde é que chove? Pois é, sul, provavelmente. Exatamente. Vamos para o nosso mapa, alerta de temporal. Aí está um pouquinho diferente também, né? A gente tem agora um alerta de chuva muito forte aqui entre Mato Grosso e Rondônia. O que acaba sendo uma boa, infelizmente é uma chuva muito forte, porque era uma área que estava seca também, precisa de chuva. Precisa de chuva, precisa encher os rios, precisa acabar ali com as queimadas na região. Mas agora o que chama a atenção é que a gente tem que ficar novamente atento para o Rio Grande do Sul, porque vem frente fria com aquele bloqueio que está aqui, que é a onda de calor que a gente acabou de mostrar. Essa chuva pode ficar estacionada, causando então alguns transtornos ao longo da semana. Chuva que pode ser forte pelo menos aí até a quarta-feira, até o meio da semana. A mesma coisa que aconteceu na semana passada também. De novo, outro bloqueio que segura a chuva por ali. Isso mesmo, ali foi só no fim de semana mesmo. Mas agora vamos ver a próxima tela, porque essa frente fria que traz chuva vai trazer também uma queda nos termômetros. Vamos lá. Porto Alegre, que hoje passou dos 30 graus, amanhã já cai para 24 de máxima. Não varia muito, 22, 24 graus, mas vai caindo até quinta-feira, mínima de 13, máxima apenas de 21. Que deve chegar também no sudeste do amplitude país. Pequena porque chove boa parte do dia, então com chuva a amplitude fica menor, a diferença entre a máxima e a mínima. Isso mesmo. E São Paulo, no sudeste também, que amanhã ainda faz 35 graus, essa frente fria chega um pouquinho depois, mas aí quando vem a chuva, cai o termômetro de 36 num dia para 24 no dia seguinte. E aí tem que cuidar da saúde também, né? Porque a imunidade não aguenta isso tudo. Perfeito. Pois é, tem que ficar de olho nisso também. Isso, mas agora a gente volta a falar da seca. Rios. Porque os rios, olha, o rio Xingu está em situação de escassez hídrica. Essas imagens aqui que a gente está vendo até mostram, né, ele um pouquinho mais cheio, mas são imagens antigas, bom a gente ressaltar. Só para ilustrar, porque ele está perto de um local muito importante também, mas aí estava cheio. Estava cheio ainda, mas hoje foi declarado, então essa declaração foi da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. E aí a gente já sabe, né, além da navegação prejudicada, a seca desse rio pode impactar também a geração de energia. Por quê? Porque é o rio que abastece as águas do Xingu, acabam movimentando as turbinas da hidrelétrica de Belo Monte. Precisa ter vazão para que isso aconteça. E essa é uma das maiores usinas do país. E a bacia, ela abastece ainda 23 cidades com mais de 560 mil habitantes. E olha, outros 3 afluentes do Rio Amazonas também tiveram a situação crítica declarada pela ANA. O Rio Madeira, a gente comentou aqui na semana passada, né? Também o Purus e o Tapajós. Em Manaus, o Rio Negro está a meio metro da pior seca da história, medindo 13 metros e 19 centímetros, se aproximando do recorde de 121 anos atrás, quando chegou a 12 metros e 70 centímetros. Se não chover, vai chegar lá. Exatamente. Então, problema grande, chuva demais e chuva de menos, né? Então, a gente precisa equilibrar isso aí. Pois é, a gente quer ver de novo o Xingu assim, ó, cheio. Mas a gente vai continuar acompanhando e informando para você aqui também. Olha só, cheio até a placa, tá quase baixada. Até a placa, né? Quase sumiu. Era isso? Esses são os destaques, então, de hoje. Valeu, a gente confere mais amanhã, também segue sempre de olho no tempo. Obrigado, Lara. Até amanhã. Yara, com você. O governo paulista reabriu hoje 69 parques estaduais que ficaram fechados durante todo o mês para prevenir e combater, como forma de prevenir e combater os focos de incêndio. O mês de setembro registrou recordes de queimadas no estado. A reabertura dos parques foi decidida baseada na previsão do tempo e no grau de risco de incêndios para os próximos dias. No mês de setembro, foram registrados quase 2.500 focos de incêndio no estado de São Paulo, o maior número para o mês desde 1998, quando o INPE começou as medições. Desde agosto, 33 pessoas foram presas no estado por suspeita de causarem incêndios na vegetação. Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha, é o primeiro condenado do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Orelha era dono de um ferro velho e vai cumprir 5 anos de prisão por ajudar a destruir o carro usado no crime. A decisão foi do juiz Renan de Freitas Ongarato, da 39ª Vara Criminal do Rio de Janeiro.
Uma pesquisa aponta que o Brasil perdeu 4,5 milhões de leitores em 4 anos. Você vai conferir na reportagem da TVE da Bahia, nossa parceira na Rede Nacional de Comunicação Pública, tem uma campanha para tentar recuperar esse grupo. Delane é atleta, gosta de ler e vem sempre à livraria em busca de livros físicos. Passar o tempo, assim, quando eu tô em casa não tenho muita coisa para fazer. Até para sair um pouco do telefone e tal, é muito importante. Edilaine começou o hábito há pouco tempo e sempre busca por novidades. De uns tempos para cá, eu percebi que vale mais a pena a pessoa investir nos livros do que ficar mais no celular. Recentemente, uma pesquisa indicou a perda de 4,6 milhões de leitores em 4 anos. Editoras de livros sugerem propostas para retorno do público. Influencers, booktubers, têm falado bastante sobre livros, diversos livros na internet, seja de romance juvenil ou livros de educação financeira. E muitos deles vêm à livraria para buscar esses livros. A leitura é transformadora e essencial para o desenvolvimento humano e social. Mesmo assim, uma pesquisa indica que os brasileiros leem em média 2 livros por ano, um número que preocupa educadores e especialistas. Mas isso está prestes a mudar. Uma nova proposta está sendo discutida para incentivar a leitura e democratizar o acesso aos livros. Este mês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que regulamenta a Política Nacional de Leitura e Escrita, abrindo a discussão em torno de propostas e retomada do setor. A ideia é reverter a queda de leitores dos últimos anos. A professora do curso de letras da UFBA, Beth Lima, explica essa queda em todo o Brasil. A internet ela criou um tipo de leitura que é uma leitura não linear. É uma leitura fragmentada e uma leitura de dispersão. Ou seja, eu sento para ver alguma notícia, e aí ali eu abro uma aba, começo a ler outra. Aí um link me leva para outro, me leva para outro. Se você for observar, você passou a manhã toda e não leu absolutamente nada. Yara, que é da editora Arpilera, busca soluções em festas literárias. A gente acredita que a feira literária, principalmente o crescimento dessas feiras que estão hoje nos interiores, nas cidades menores, é uma possibilidade também de aumento desse público leitor, é um incentivo para aumentar esse público leitor. Aumentou o número de golpes aplicados contra idosos. E é importante ter cuidados com os seus dados e com a reserva financeira também. Fique atento para não cair nos golpes. Aos 66 anos, Gilberto não consegue manter as contas em dia com a aposentadoria que recebe de R$ 4.500. O complemento vem de economias feitas ao longo de 40 anos que foram aplicadas em investimentos como a previdência privada. Eu estava guardando praticamente 20% de tudo que eu ganhava. Eu fazia em previdência privada. Eu não tenho nenhuma dívida, eu não tenho dívida de carro, de empréstimo consignado. Minha recomendação é assim, pague para você mesmo, vá juntando, vá fazendo aplicações seguras para ter alguma renda na frente. Segundo o IBGE, pouco mais de 15% da população brasileira, o que representa 32 milhões de pessoas, são idosas. O Instituto prevê que em 2030 o Brasil terá mais idosos do que crianças. E especialistas alertam para a importância da educação financeira antes da terceira idade, para melhorar a qualidade de vida nessa fase em que o rendimento cai e os custos com planos de saúde e medicamentos aumentam. A gente deveria começar a pensar numa aposentadoria ou num momento, vamos dizer assim, de que você não estivesse mais trabalhando, desde o primeiro dia de trabalho. Você deve poupar tudo que for possível, dando uma qualidade de vida à sua família, claro, mas sempre pensando todo mês, preciso guardar alguma coisa. O especialista em gestão financeira também chama a atenção para a prevenção de endividamentos e de golpes financeiros na terceira idade. Um levantamento feito pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, apontou um aumento de 60% nas tentativas de golpes financeiros contra idosos desde o início
início da pandemia de Covid em 2020. Normalmente, as operações que têm maldade por trás, elas vêm muito bem apresentadas. Então, principalmente para os idosos, é um link que você clica que ele fala maravilhas do investimento que vai ser feito e você vai ouvir depoimentos de muita gente falando que aquele investimento foi fantástico e no fundo, você pode estar caindo num golpe. Procure se informar muito antes de passar qualquer dado seu. O Repórter Brasil termina aqui. A gente volta amanhã às 7 da noite. Boa noite. Tchau, tchau. Na tela, imagens do furacão Helene passando pelos Estados Unidos. Uma ótima noite para você. Até amanhã.